Bom dia, meu nome é Gabriel da Silva Reis, eu sou aluno do curso de Licenciatura em História da Universidade Federal do Pará, e esta é a minha apresentação para a quinta Jornada Virtual Internacional em Pesquisa Científica, intitulada Fortes e Vilas, Capitães Mores e Diretores, Organização Militar e Controle Econômico no Baixo Amazonas de 1760 a 1763. O objetivo dessa apresentação é, é demonstrar um panorama acerca do papel das, da organização militar, principalmente das fortalezas de Santarém e Óbidos, como diretores do Diretório dos Índios durante o período de 1760 a 63 na região do Baixo Amazonas, focando principalmente na questão dos capitães como organizadores, como diretores do trabalho indígena e da produção de gêneros na região do Baixo Amazonas, em um período marcado pela transformação do espaço e da sociedade amazônica devido ao projeto Pombalino. Bem, para fazermos isso, nós devemos primeiro entender qual é o papel do Baixo Amazonas durante o período colonial, principalmente durante os séculos 17 e 18. O Baixo Amazonas pode ser entendido como uma zona de transição entre a cidade de Belém, que era o principal centro do poder metropolitano na região amazônica, e os territórios a oeste dos domínios portugueses, principalmente as bacias dos rios Madeira, Solimões e Negro, que eram zonas de disputa com a Espanha devido à proximidade destes territórios com colônias espanholas, principalmente das regiões da Real Audiência de Quito e do Vice-Reino do Peru. Isso faz com que o Baixo Amazonas seja uma zona de transição, onde vai haver uma ampla circulação de canoas, de tropas, de missionários, de militares, indo de leste para oeste e de oeste para leste, o que faz com que controlar essa região seja um objetivo para controlar a circulação de pessoas e de produtos. A região do Baixo Amazonas também é relevante por um motivo específico interno aos territórios portugueses, que é ela era ela que escoava a produtividade aurífera da capitania do Mato Grosso, das regiões das minas de Cuiabá. Isso faz com que a gente possa entender a região do Baixo Amazonas como uma fronteira zona. Isso é, não apenas como uma fronteira normativa, uma linha entre dois ou mais territórios, mas também como um conjunto de relações militares, sociais, econômicas, políticas, religiosas, que determinam os limites entre dois ou mais territórios. Nesse caso, a capitania do Grão-Pará, que era onde estava localizada a cidade de Belém, e também onde estavam localizadas as vilas e fortalezas de Santarém e Óbidos, e de todas essas vilas que lhe eram tributárias, como, por exemplo, Pinhel, Alter do Chão, Monte Alegre, Faro, entre outros, mas também entre a capitania do Mato Grosso, que era de onde vinha a produção aurífera, e a capitania do São José do Rio Negro, que foi fundada entre 1750 e 1755, com o objetivo de abarcar aqueles territórios do Rio Negro, Rio Solimões e Rio Madeira. Essa região de fronteira zona, ela era controlada pelas fortalezas de Santarém e Óbidos e pela sua organização militar, que por sua vez era comandada pelos capitães mores. Essas figuras são identificadas principalmente nessa pesquisa no Códice 73 do Arquivo Público do Estado do Pará, que é onde são apresentados vários relatos dos capitães mores sobre o cotidiano na região do Baixo Amazonas, das quais se destaca principalmente a questão sobre a organização do trabalho indígena e da produção. Ocorre amplos, há a presença de amplos relatos e de dados acerca de como era a questão da produção das drogas do sertão e também de outras questões relevantes para o abastecimento da região. Você tem relatos sobre a circulação, sobre a produção, captação e circulação de farinha entre as vilas, que está apresentado nos relatos, por exemplo, de um capitão-mor que era Henrique José de Vasconcelos. O objetivo dessa circulação de farinha era abastecer tanto os trabalhadores indígenas, que mantinham a produção, quanto as próprias vilas e os militares das fortalezas. Você tinha também uma ampla preocupação com a produção e extração de salsa-parrilha, copaíba, com a pesca de peixes para o abastecimento das vilas, com a pesca de tartaruga, que possuía todo um complexo alimentar em torno dela que garantia a manutenção e o abastecimento dessas vilas. Você tinha preocupações também com a produção de cacau, que era uma atividade econômica que estava se desenvolvendo na região do Baixo Amazonas durante o século XVIII e que garantia o desenvolvimento material e o estabelecimento de bases naquela região. Você também tem uma preocupação muito grande com a questão da mão de obra indígena, pois os relatos indicam que era relevante não só
garantir que os indígenas se estabelecessem em territórios como as proximidades de Santarém e de Óbidos, mas também garantir que eles circulassem entre outras regiões, entre outras vilas, para que essas vilas se desenvolvessem materialmente. Essa relação dupla entre produção e mão de obra faz parte, de certa forma, do reflexo do Diretório dos Índios sobre a região amazônica, pois o principal objetivo desse projeto, dessa nova instituição, era garantir a civilização através do trabalho, a disciplina, a disciplina sobre a população indígena, que seria vista a partir de então como o espelho da sociedade portuguesa, onde você vai ter um desenvolvimento material, que por sua vez vai garantir o domínio sobre a região. E garantindo o domínio, você não possui mais o questionamento sobre aquele território. Como é possível observar, em 1752 e posterior a formação do Tratado de Madrid, e futuramente a formação de outros tratados, como é o Pardo e Santo Ildefonso, você percebe que essas regiões do Baixo Amazonas e, por extensão, as regiões da Capitânia do Rio Negro, elas não são questionadas, e se são questionadas muito, de forma muito pouco considerável, quando comparadas, por exemplo, com os questionamentos territoriais que haveria futuramente nas regiões platinas, relacionadas a Sete Povos da Missões e a Colônia de Sacramento. Essas regiões do Baixo Amazonas e, por sua vez, da Capitânia do Rio Negro, elas vão ser apenas palco de pequenas disputas com a Real Audiência de Quito e com o Vice-Reino do Peru. E, por sua vez, não tem ampla relevância sobre a questão do domínio territorial. Isso nos leva a perceber que existe um papel muito grande sobre a importância desses militares que estavam nessas fortalezas como organizadores da sociedade colonial, pois em uma região de fronteira onde você não tem sociedade, instituições civis amplamente desenvolvidas, quem ocupa esse espaço são as instituições militares. Nesse caso, são capitães-mores, capitães que são responsáveis pelo controle das armas, que se tornam diretores e, por sua vez, acabam se tornando responsáveis pela produção e pelo trabalho indígena. Isso nos permite observar que analisar uma instituição ou uma figura apenas pelo seu caráter normativo, neste caso, observar capitães apenas pelo seu caráter militar, pelo seu caráter de armas, não é o suficiente, pois é necessário uma análise com base em história social, que tenta observar uma instituição ou uma figura por meio de vários ângulos, de várias facetas. Nesse caso, perceber como um capitão mor, o que está sendo utilizado aqui como exemplo, Henrique José de Vasconcelos, quer se preocupar com a organização militar, com a estabilidade e defesa das vilas, também se preocupa com a questão da produtividade, com a questão do abastecimento nessas vilas e também com a questão de como mover essa mão de obra de uma vila para outra, de uma povoação para outra, de um lugar para outro, garantindo, por sua vez, a manutenção do projeto colonial que estava em voga naquele período. Esse projeto colonial, ele dependia desses militares que eram uma espécie de elite local. Observar essa elite local é observar também como estava sendo colocado o desenvolvimento e organização desse trabalho indígena na região. Você tinha toda uma preocupação em torno de como organizá-lo e de como garantir que essas drogas do sertão e toda essa produção local se voltaria para o benefício da coroa portuguesa e para o desenvolvimento da colônia, por sua vez garantindo o domínio que não seria futuramente questionado. O principal obje, a principal edição que essa pesquisa pode fazer é garantir um melhor desenvolvimento em história social, em história da América colonial, em história do Brasil colonial, e também tentar observar sobre questões como história da produtividade, entre outras questões. Bem, eu gostaria de agradecer a organização do evento pela oportunidade e também esperar que essa apresentação e o texto que será desenvolvido possam favorecer melhores estudos sobre a história do Brasil e a história da Amazônia colonial. É isso. Obrigado.